Posso começar? Então abaixa o homem, ó. Dia do nosso quadro falando sobre estilo como a Metalhead, então bora sentar aí que o tema de hoje é pra tocar lá no fundo da alma. Esses dias eu me peguei pensando em algumas perguntas que já me fizeram várias vezes aqui sobre estilo alternativo, mas antes de tudo eu já tenho que falar, gente, não se cobre segundo se eu te falar que hoje as coisas são muito mais simples do que você imagina. Então presta atenção que tem história para vocês entenderem aqui. Eu acompanho bastante a movimentação nas redes sociais e moda é um assunto que sempre tá em alta. E pra gente que ama o estilo mais alternativo, ainda existe um dos fatores aí que talvez é o que trava principalmente a galera no dia a dia. Mas muitas marcas já vêm pensando nisso, né? Eu mesma já compartilhei vários looks aqui que dá pra você trabalhar durante o dia, mas também dá pra usar, adaptar ele pra um show, por exemplo. Mas você acha que eu tinha essa habilidade, essa praticidade alguns anos atrás? Não. Então agora é a hora que eu acho que eu pego o lencinho pra chorar. Peraí. Eu leio, pesquiso e escuto bastante as pessoas e percebo que o maior erro talvez seja incluir muita informação, onde você só precisa de um detalhezinho. E aquela famosa frase menos é mais entra aqui. Mas eu levei um bom tempão pra entender e isso foi fazendo mais sentido pra mim conforme eu fui decifrando o meu estilo. Então vamos voltar alguns anos aí na minha história, relacionando muito com uma frase que já me perguntaram e falaram várias vezes, como adaptar o estilo alternativo em ambientes formais. Gente, quando eu comecei a trabalhar e estagiar, era um caos. Por quê? Na época eu queria manter o meu estilo, aquela estética mais truzona, mas ao mesmo tempo eu tinha que ter uma imagem mais corporativa, de pessoa decente. Porque eu tinha que viver a minha vida de shows e festivais, mas eu também tinha que ter a minha vida ali de quem tem uma faculdade para bancar. E a gente, na época, não tinha essas lojas que já pensavam nisso, como tem acontecido, vem acontecendo hoje em dia, né? Com muitas lojas já pensando nessa questão corporativa. Então tinha vezes em que eu tinha que sair, ir pro meu estágio, já pensando no look que eu ia usar na faculdade e às vezes no show, porque no mesmo dia ali do estágio, do trabalho, da faculdade, eu ia para um evento à noite. Para quem é de Curitiba, frequentou muito Largo da Ordem, muitos shows, muito hangar, Ópera 1. E eu lembro de um show especificamente, que foi o show do Slayer, quando eu esteve em Curitiba, eu fazia estágio no banco, na Caixa Econômica Cultural, na Caixa Cultural aqui em Curitiba. E eu estagiava à tarde, né? E daí, assim, eu tive que sair com a minha roupa de estágio, de pessoa que trabalha em banco, mas com uma sacolinha à parte ali, com a minha roupa de show, né? Que é a minha roupa pro evento à noite. Foi o dia que eu nem fui pra faculdade, nesse dia do show do Slayer. Eu faltei aula, saí do estágio e fui direto pro show. Então, assim, eu cheguei toda bonitinha, engomadinha, como a minha avó falava, e deu 5h30, 6 horas, fui pro banheiro do trabalho, troquei minha roupa e fui pro festival, pro show lá do Slayer, né? Eu não lembro nem se teve banda de abertura. Teve banda de abertura? Não lembro. Não lembro, gente. Enfim, Slayer Curitiba, acho que 2011. Quem lembrar, comenta aí. E eu saí outra pessoa, eu entrei uma pessoa no banco, saí outra pessoa depois, né? O pessoal já até sabia, larguei minha sacolinha de sapatinho, roupa de trabalho lá e fui pro show. Aí, outra questão que me marcou muito nesse show foi porque eu quase quebrei o joelho, né? Eu cheguei inteira no show e saí mancando quase sem o joelho, né? Porque eu caí lá no montinho. Eu caí, a galera me empurrou, bati o joelho e quase quebrei. Fiquei com o joelho desse tamanho, gente. E aí, pra adaptar a roupa pra ir trabalhar no outro dia, é a pior coisa. Porque, assim, eu não tinha nem noção como é que eu ia trabalhar no outro dia. Aí era outro dilema que eu sofri pós-show, porque eu estava com o joelho desse tamanho, tive que fazer um raio-x, ver o que estava acontecendo. Não quebrei, mas chegou a luxar, a magoar ali a área do joelho. E eu precisei me adaptar a roupas pra ir pra trabalhar durante umas semanas, porque ele ficou enorme. Mas assim, foi uma época, essa época principalmente da faculdade, era tenso, porque eu fazia estágio, quando eu comecei a estagiar, eu estagiava na biblioteca pública, então era de manhã e eu ainda tinha a chance de ir pra casa, tomar um banho, me arrumar e ir pra faculdade, qualquer coisa, se eu saísse depois eu já ia com a roupa, né, certinha. Mas quando eu comecei a estagiar à tarde, que eu já tinha que ficar pra faculdade e ir pros eventos à noite, então eu tinha que fazer isso, levar uma sacolinha, improvisar, e ir pro evento direto, sabe? Então, assim, eu chegava de um jeito e saía de outro. Sabe aquele meme de dia de um jeito, de noite de outro? Era a minha vida na época da faculdade pra quem trabalhava e tinha que ir pros shows.
Até porque as camisetas de banda, principalmente de thrash, death, são bem assustadoras pra quem não entende o contexto, né? Então, como é que eu ia pra uma biblioteca pública na sessão infantil trabalhar com uma camiseta do Cannibal Corpse, fazendo teatro pra crianças? Eu era o lobo mau, pelo menos. Mas eu tinha que ir discreta, né? E por fim, outro dilema que já chegou pra mim aqui é como ser uma metaleira mais sofisticada. Se hoje eu tenho esse estilo, assim, se eu consigo trazer um ar mais sofisticado, que algumas meninas até falam, né, do meu estilo, é porque eu fui aprendendo no decorrer dos anos. Eu fui aprendendo o que fazia sentido, o que não fazia. Outra coisa que eu oriento, assim, pra quem quer começar a mudar a forma de se vestir é: tem alguém que você admira, alguém que você gosta, que se veste como você quer se vestir, pega, estuda, analisa aquela pessoa, começa a incorporar ali alguma peça e outra que ela use e veja se vai fazendo sentido pra você. Eu já falei aqui em outras vezes, né, que eu me inspiro muito na Simone Simons, é a forma que eu adoro me vestir, porque ela se veste assim de uma forma mais sofisticada, mas ao mesmo tempo ela tem momentos que ela é bem simples e consegue trazer a estética mais rocker que ela trabalha ali, né, no estilo dela. Mas tem dia que eu posso estar Simone Simons e no outro eu quero andar que nem a Pitty, tá tudo certo, eu só não me cobro mais. Vai ter dias que você sair com uma roupa simples vai ser a melhor opção. E o menos quer mais, novamente ataca aqui. O simples pode ganhar um destaque absurdo se você incluir alguns detalhezinhos apenas, que dirão qual é o seu estilo. Por exemplo, um brinco, um anel de caveira, um batom vermelho, apenas um detalhe. Já muda bastante a informação. Eu entendo que excesso de informação também prejudica, mas comece a selecionar as coisas. E hoje em dia a gente tem muita informação disponível e isso atrapalha. E assim, hoje em dia a gente tem... Ai, meu Deus. E assim, hoje em dia a gente tem um excesso de informação e muita gente falando sobre look, sobre estilo, sobre o pode, não pode, isso é proibido, isso não é. Eu sou consultora de imagem, olha como é que eu tô hoje. Que eu não me pilho muito, não. E então, assim, você tem que saber selecionar as coisas que você tá ouvindo, acompanhando, em quem você acredita, no que faz sentido. Primeiro tem que fazer sentido pra você, depois você vê, tá, beleza, ela fala coisas que pra mim fazem sentido. Não vai só seguindo informações que às vezes é só porque a pessoa tá falando, que não é assim que funciona. Enfim, essa foi a nossa conversa de hoje. Faz sentido pra vocês? Qual a pergunta que você precisa de uma resposta no seu dilema de estilo? Comenta aqui, porque o meu dilema maior foi na época da faculdade, que eu tinha que trabalhar, ir pra faculdade e ir pros shows e festivais. E aí eu tinha que andar com uma sacolinha de roupa pra show, enquanto eu tava com a roupa de trabalho durante o dia. Então, essa é a minha história aí de como que era. Hoje em dia já é mais fácil adaptar um look nosso, né, nosso estilo, pro estilo corporativo. Já é muito mais simples, muito mais fácil. E os acessórios fazem essa diferença. Então, assim, às vezes vocês gostam daquela minha calça mais largona lá, maxi calça. Aquela calça é muito cara de corporativo. Se você for trabalhar com ela, por exemplo, você não precisa pôr acessórios nela. Agora, à noite, para um show, coloca aquele monte de cinto. Já muda bastante. Mas você consegue adaptar num dia ali um look para 2 ambientes. Mas comentem aí, eu quero ouvir vocês agora. Beleza? Um beijo. E aí? Fechou?